Como de costume, eu peço aos irmãos que me ajudem nessa minha necessidade e concordem comigo na oração que eu irei fazer. Amém? Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, uma vez mais eu clamo e busco, a Deus amado, o socorro do Senhor a respeito da minha vida. Porque mais uma vez aqui eu estou diante de homens, mulheres e crianças, ó Deus, eu estou diante da Tua igreja e diante de mim está a Tua palavra. Ó Deus amado, venha sobre mim a Tua misericórdia, a unção do Teu Espírito Santo, para que não seja a minha sabedoria, o meu conhecimento, o meu intelecto, mas que seja somente, unicamente, o Teu Espírito Santo, amado Deus, a proclamar e a trovejar a Tua palavra, a começar do meu coração e também aos corações dos meus irmãos e irmãs que aqui estão presentes. Que a Tua palavra, amado Deus, seja como fogo a incendiar o nosso coração, que a Tua palavra seja espada a penetrar a nossa alma, juntas, medulas, no mais profundo, Deus, que assim seja a Tua palavra nessa noite, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Salmo 27, quem trouxe a Bíblia? Meus irmãos, temos que ter o hábito de trazer Bíblia para a igreja, tá bom? Mesmo quem talvez não tenha ali a sua leitura, é importante trazer a Bíblia, é importante caminhar para a igreja com a Bíblia na mão. Salmo 27 e o versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor: ao meu coração me ocorre, busque a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a Tua presença. Amém? Meus irmãos, o salmista Davi, ele nos compartilha aqui uma experiência. Em certo momento da vida dele, ele sentiu no coração dele algo. Quando ele disse, algo me ocorre, ele quer dizer, algo me aconteceu. Em determinado momento da vida de Davi, algo aconteceu no coração dele e ele sentiu um toque, ele sentiu um despertar, ele sentiu um mover do poder de Deus no coração dele e ele pôde ouvir ali dentro do coração dele a voz de Deus fazer o seguinte convite a ele: busque a minha presença. Foi um chamado de Deus no íntimo do coração daquele homem. E ele ouviu com o espírito dele a voz de Deus trovejar esse chamado: Davi, busque a minha presença. Davi, busque a minha face. E em resposta a esse convite de Deus, Davi abriu a boca para dizer aqui o que? Buscarei, pois, Senhor, a Tua presença. Davi não somente ouviu o convite, Davi não somente ouviu o chamado, ele prontamente tomou a decisão de buscar a presença de Deus. O que eu acho interessante, meus irmãos, é que até no que diz respeito a gerar em nosso coração a vontade de buscar a presença de Deus, é o próprio Deus que faz isso. Não existe um único ser humano na face da terra que pode se orgulhar da seguinte forma: ah, foi eu que decidi, foi eu que quis, foi eu que tomei a decisão de mim mesmo, e somente de mim mesmo, de buscar a presença de Deus. É um pobre mentiroso, porque Deus, em sua infinita misericórdia, é que sussurra, é que troveja em nosso coração esse convite, essa convocação: busquem a minha presença, busquem a minha face. E isso me faz me lembrar do que está escrito em Romanos capítulo 2, versículo 4. No Antigo Testamento, a palavra diz, Davi diz que Deus sussurrou no coração dele uma convocação: busque a minha presença. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 2, versículo 4, preste bem atenção: ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que é a bondade de Deus que leva você ao arrependimento? Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o quê? Que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Meus irmãos, nem mesmo o ato do arrependimento é humano, é natural da minha vida e da sua vida. É fruto do Espírito Santo de Deus ali, tocando, queimando
e ardendo em nosso coração. Vem de Deus, meus irmãos, o ímpeto e o impulso de buscar a face dele, como vem também da bondade e da misericórdia de Deus o arrependimento, o abrir dos nossos olhos para enxergarmos a vida miserável e pecaminosa em que vivemos. Vem de Deus, vem de Deus. Em nada podemos nos orgulhar, em absolutamente nada. E tem sido assim. Tem sido assim, meus irmãos, desde que esse mundo é mundo, desde o Antigo Testamento. É Deus que chama, é Deus que convoca. No Novo Testamento, é a graça e a misericórdia de Jesus que nos leva ao arrependimento. De nada temos a nos orgulhar ou abrirmos a nossa boca para dizer: foi eu que quis ir para a igreja, sou eu que estou me mantendo firme na igreja. Não. Se você tentar se manter firme pelas suas próprias forças na igreja, no primeiro sopro de Satanás, tu é expulso daqui de dentro. Não é pela força, não é pela violência, tudo, absolutamente tudo no reino de Deus, meus irmãos, é pelo Espírito Santo. Mas é necessário entendermos o seguinte: por mais que seja a infinita misericórdia, por mais que seja a bondade do coração de Deus, que nos convoca a buscar a face dele e que nos leva ao arrependimento, uma coisa é necessário dizer, meus irmãos: você precisa tomar a firme decisão de buscar a presença dele. Você precisa tomar a firme decisão de não somente sentir o arrependimento, mas abrir a boca de joelhos e clamar pelo perdão e pela misericórdia do Senhor. E muitos são aqueles que estão ouvindo o chamado de Deus no coração. Muitos são aqueles que estão sentindo o toque do Espírito Santo quebrantando o coração, mas a mente, o homem, a mulher, a própria natureza dessa pessoa mantém a vida dela ali naquela escravidão, por mais que Deus já tenha feito o suficiente, derramado sobre a vida dele a bondade, despertado o coração dele ou dela para essa necessidade, mas a pessoa fica naquela velha cantiga: eu vou, pastor, depois eu aceito Jesus, uma hora eu vou, não, eu estou ocupado, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E o tempo vai passando, e o tempo vai se esgotando, e dia após dia nós estamos diminuindo a nossa própria possibilidade de aproveitar esse tempo de misericórdia e esse tempo de bondade que desde que Jesus Cristo morreu ali naquela cruz começou em nossas vidas. Meus irmãos, ali na cruz começou uma contagem regressiva. Ali na cruz começou uma contagem regressiva. O tempo está acabando. O tempo está se findando. Enquanto aqui nós estamos, enquanto Jesus Cristo não surgiu nos céus, a misericórdia e a bondade de Deus está imperando nessa terra. Muito se fala sobre o juízo de Deus, e muitos são os pregadores que de forma errônea pregam o juízo de Deus já nesse exato momento. O juízo de Deus ainda não aconteceu. Sabe por que não aconteceu? Se o juízo de Deus já tivesse começado, nesse exato momento, nós que estamos aqui estaríamos sendo julgados. Porque a Bíblia fala que o juízo começará de dentro da casa dele. Nesse exato momento não está acontecendo o juízo aqui. Nós estamos debaixo da misericórdia, nós estamos debaixo da graça. Haverá sim um dia do juízo, mas nesse exato momento é a misericórdia, é a bondade de Deus que está imperando sobre esse mundo, dando aos pecadores, dando aos ímpios, e por que não dizer até mesmo aos crentes, oportunidade e tempo de verdadeiramente se arrependerem e verdadeiramente tomarem a decisão de viver uma vida santa, íntegra e reta aos pés do Senhor. A palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. De fato, haverá um dia do juízo, mas nesse exato momento é a misericórdia que está triunfando. Mas essa misericórdia terá um fim, ao som da trombeta do anjo anunciando a volta de Cristo. Ah, meus irmãos, quando aquela trombeta tocar, de nada adianta você colocar os joelhos no chão e clamar por misericórdia, não haverá mais misericórdia. Jesus não vai surgir nas nuvens para derramar misericórdia, compaixão e salvação sobre o mundo. Por quê? Porque há 2000 anos ele está fazendo isso. No dia da volta de Cristo não haverá mais misericórdia, será o juízo. Ele irá recolher os seus, ele irá recolher a igreja,
Ele lá recolher aqueles que foram lavados e remidos, que perseveraram, que não desistiram, que permaneceram firmes, que vieram para a igreja mesmo que arrastados por causa da chikungunya, mas permaneceram firmes. Aqueles que perseverarem até a morte receberão a coroa da vida, assim ele disse no Apocalipse. Aleluia, Deus. E o que vai ser, meus irmãos? O que vai ser de gente e mais gente e mais gente? Caindo de joelhos, levantando as mãos para os céus e clamando pela misericórdia diante da imagem de Jesus Cristo nos ares. Acredite, centenas, milhares e talvez milhões, centenas, milhares e talvez milhões, até mesmo dentro da igreja, Semana passada eu disse isso em uma pregação aqui. Preguei a respeito de Jesus Cristo e os discípulos atravessando o lago, e no meio da travessia Jesus dormiu. E aqui eu trouxe a seguinte aplicação: aqueles 12 homens deixaram Jesus dormir. Eles estavam no mesmo barco que Jesus e não deram atenção ao Filho de Deus, não deram atenção ao Salvador, a ponto de Jesus ter ido para o cantinho dele e ido cochilar. De repente aqueles 12 homens ficaram ali no barco, falando sobre Flamengo e Palmeiras, falando sobre o Big Brother, essa porcaria, falando um monte de besteira, e Jesus lentamente foi se afastando e dormiu, porque a igreja não estava dando atenção para Jesus. Ali simbolizava a igreja, meus irmãos. E muitas vezes nós aqui estamos e não damos atenção para Jesus, recebemos a nossa oportunidade para a glória de Deus sem dar atenção para Jesus. Muitos dentro da igreja clamarão por misericórdia naquele dia e dirão: Jesus lá em cima, e aqui de baixo eles irão dizer: mas Senhor, no teu nome eu expulsei demônios. E é verdade, expulsaram demônios mesmo. Meus irmãos, vocês perceberam que nesse trecho do Evangelho que relata o dia do grande juízo, onde Jesus vai fazer uma distinção entre as ovelhas e os bodes, a Bíblia fala que os bodes abriram a boca para dizer isso: mas Senhor, nós pregamos o Evangelho, nós curamos os enfermos, nós expulsamos demônios. Vocês perceberam que Jesus não os contrariou? É mentira, vocês estão mentindo, vocês não fizeram isso. Jesus não disse isso. De fato, aquelas pessoas pregaram o Evangelho, de fato aquelas pessoas curaram os enfermos, de fato aquelas pessoas expulsaram demônios. Mas o que Jesus disse? Eu nunca conheci vocês. Eles não estavam mentindo, eles estavam falando a verdade. E ali estavam clamando por misericórdia, quando não havia mais misericórdia, só havia o juízo. Ah, pastor, mas é possível uma pessoa expulsar demônio sem estar em relacionamento sincero com Jesus? É possível um enfermo ser curado por uma pessoa, através da vida de uma pessoa, sem aquela pessoa estar firmada de fato em Jesus? Sim, meus irmãos, é possível, porque é o nome de Jesus que tem autoridade. E sabe por que eu digo isso? Eu confesso, durante muitos anos da minha vida, nos meus 4, 5 primeiros anos de novo convertido, quantas e quantas vezes lá estava eu com a Bíblia na mão, pregando a palavra, o demônio manifestava, eu orava, e o demônio era expulso. Pessoas enfermas, eu orava, dias depois de um testemunho. E a minha vida, sem dar testemunho, estava na igreja, estava evangelizando, estava orando, estava repreendendo demônios, estava servindo ao Senhor, mas com a vida rebelde, sem compromisso, até mesmo na promiscuidade. Eu confesso, eu sou testemunha viva que é possível sim, uma pessoa que está no pecado, usar o nome de Jesus para expulsar os demônios e os demônios ir embora, porque é o nome de Jesus que tem autoridade. Mas depois vem a porrada, depois vem a recuada dos demônios, depois vem a surra dos demônios, porque os demônios de fato, diante do nome de Jesus, se submetem e caem por terra. Mas depois ele volta para dar uma surra naquele que ousou abrir a boca para expulsar um demônio no nome de Jesus, e ao voltar e encontrar a vida daquela pessoa totalmente fragilizada, totalmente sem aliança com Cristo, a porrada e a pancada vem. E quantas porradas eu levei, quantas surras eu levei,
quantos ataques do maligno eu sofri por isso. Por estar ousando pregar o Evangelho, por estar ousando repreender demônios, por estar ousando orar pelos enfermos, sem um firme compromisso com o Senhor Jesus. Mas eu louvo a Deus que Ele teve misericórdia da minha vida, me libertou daquela vida mentirosa, daquela vida enganosa, porque eu estava caminhando, meus irmãos, eu estava caminhando para ser um bode, eu estava caminhando para ser um daqueles bodes que diante de Jesus abriria a boca para dizer isso: eu expulsei demônios no teu nome. Hoje eu prefiro conhecer Jesus. Hoje eu prefiro passar tempo com Jesus. Hoje eu prefiro buscar o relacionamento com Jesus. Hoje eu prefiro fazer o que o salmista Davi fez. Decidiu buscar a face do Senhor. Porque é somente buscando a presença do Senhor, meus irmãos, que somos transformados, que somos restaurados, que somos verdadeiramente libertos dia após dia. Quer que eu diga uma coisa para vocês? No dia que cada um de vocês aqui aceitaram Jesus, vocês foram libertos do pecado, não da vontade de pecar. A vontade de pecar continua aí. A vontade, o desejo, o anseio, a ânsia pelo pecado continua aí gritando, parecendo um cachorro louco na carne de vocês e na minha carne. Jesus nos libertou do pecado, mas o desejo do pecado continua na nossa carne. E somente obedecendo o convite do Senhor, busque a minha face, somente caindo de joelhos arrependidos dia após dia diante do trono de Deus, em verdadeiro arrependimento, é que seremos restaurados e transformados e a nossa carne mortificada. No dia que nós aceitamos Jesus, uma boa obra começou, e essa obra só será completa no dia da volta de Cristo. Temos tempo, meus irmãos. Ainda temos tempo de buscar a presença do Senhor. Ainda temos tempo de cairmos de joelhos, arrependidos, e clamar pela misericórdia do Senhor. Deus está nos dando esse tempo, mas veja como o mundo está. Nunca na história da humanidade os sinais da volta de Cristo estão evidentes. Para falar a verdade, uma única coisa falta, porque Jesus Cristo disse que além dos sinais, além das tragédias, das pragas, das tribulações que viriam sobre o mundo, Ele disse também que antes da volta dele, o Evangelho dele deveria ser pregado em todas as nações da terra. E acredite, existem nações nesse mundo que ainda não ouviu falar do Evangelho. Existem pessoas em vários lugares desse mundo que ainda não ouviram a respeito de Jesus. Ouviram falar, mas ainda não ouviram a revelação do Evangelho. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo em carne e sangue, que andou por esse mundo fazendo bem, e que sobre si levou os nossos pecados ali naquela cruz. Milhares, milhões de pessoas ainda não ouviram essa revelação. Mas os outros sinais já estão aí. Os outros sinais já estão aí, e eu creio que Deus está levantando homens e mulheres para serem comissionados, para irem por todo mundo, a esses povos não alcançados, para pregar o Evangelho. A contagem regressiva está chegando ao fim. O anjo já está com a trombeta na boca. E o que nós estamos fazendo? Estamos buscando a presença do Senhor? Estamos verdadeiramente buscando a face de Deus? Isaías 55, meus irmãos. Isaías 55, versículo 6. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem, clame pela presença dEle enquanto Ele está perto. Essa palavra enquanto significa uma contagem regressiva. Aquele galão de água ali eu coloquei ontem, está cheio. Mas daqui a 3, 4, 5 dias ele estará vazio. Temos que beber água enquanto tem água naquele galão. A mesma coisa a respeito da salvação, meus irmãos. A salvação é um rio de águas vivas que está sendo derramada sobre a humanidade. Rio que vem do trono de Deus. Mas quando o anjo tocar a trombeta anunciando a volta de Cristo, Deus vai pegar a mão dele e bloquear as águas desse rio de misericórdia e de compaixão que está sendo derramada por enquanto sobre nós, a humanidade. Busque o Senhor enquanto se pode achar.
Busquem a presença do Senhor enquanto se pode achar. E Deus é tão bom que Ele mesmo está dizendo isso. Não foi o profeta de si mesmo que disse isso. É Deus falando através do profeta. Me busquem enquanto vocês podem me achar. Invoquem, clamem pela minha presença enquanto eu estou perto.